Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui na página Brasil, que república é essa? E achei interessante porque tem tantas páginas que estão offline. Erro 404. Então resolvi aí gravar e salvar no meu canal. Tá aqui temas principais: lobby das meninas, a mulher na Constituinte de 1987, 1988. Tá aqui a data. Januário, historiadora e pesquisadora do Arquivo Nacional. Lobby das meninas. O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Vocês estão vendo aqui em azul, é um link, olha que interessante, muito bem construído, e mostra aqui a imagem. Tais linhas podem ou deveriam parecer óbvias nos dias atuais, mas foi no ano de 1988, há apenas 32 anos, claro, tem mais, que as mulheres conquistaram a igualdade jurídica perante a lei, assegurada como cláusula pétrea da Constituição Cidadã. A igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres constitui o marco referencial a partir do qual outros dispositivos constitucionais foram transversalizados pela questão do gênero, além de possibilitar a elaboração de estratégias políticas de enfrentamento e superação da desigualdade entre os sexos. No entanto, nada disso seria possível sem a intensa participação das mulheres na Assembleia Constituinte de 1987 e 1988. Para a elaboração de uma nova Carta Magna, indispensável processo de redemocratização do país, foram eleitos 559 parlamentares, desses apenas 26 deputadas, menos de 5% do total. Apesar da grande desproporção, o total de mulheres eleitas para o Congresso e para o Constituinte tornou-se fato inédito na história política do país. Até aquele momento, o número máximo de congressistas foi de 8 deputadas federais em 1982. E quando tratamos da participação feminina na elaboração das cartas máximas do país, esse número é ainda menor. Apenas a Assembleia Constituinte de 1934 contou com a atuação das mulheres. E interessante, Carlota Pereira de Queiroz, muito bem, essa página muito bem elaborada, parabéns. Eleita representante do Estado de São Paulo, e Almeida Farias da Gama, deputada classista indicada pelo Sindicato dos Datilógrafos e Taquígrafos e pela Federação do Trabalho do Distrito Federal. O que ocorreu em 1988 foi uma vitória do movimento feminista. Vamos ver se vai aparecer aqui. Engraçado, não tá. Mas vou abrir aqui uma aba. Diferente, mas não desiguais, é o lema das mulheres que, nas últimas semanas, vem pinchando os muros do Rio, iniciando uma onda de protestos que objetiva, entre outras coisas, uma redução dos crimes dos maridos contra as mulheres, alteração do Código Civil e direito de as mulheres disputarem com os homens os cargos que ainda não lhes são permitidos exercer. Feministas, graças a Deus,
dizem ser a arquiteta Rosa Guillaume, 30 anos, e a historiadora Silvia Bregman, 28 anos, do Movimento Brasil Mulher, um dos 4 grupos feministas que resolveram deixar suas posições teóricas e partir para atitudes práticas. Pichar muro com frases em defesa do corpo da mulher contra agressões de maridos e namorados é uma dessas ações. Qual é a data que está aqui? Será que tem uma data? É antigo. Vamos diminuir aqui. Ver se tem alguma data. Número 100. Tá aqui, ó. 20 de outubro de 1988. Bom, parei aqui. Vou subir. É um documento histórico. Arreal dos homens, diz a advogada Leonor Nunes de Paiva, 29 anos, uma das líderes do movimento brasileiro de mulheres advogadas. Olha só, parabéns às advogadas que lutaram aí pelos direitos do gênero feminino, garantindo assim os direitos políticos e civis ao longo da história do Brasil. Claro, isso foi um processo, porque até então a mulher só ficava em casa, era dona de casa, era respeitada sim, porém pela leitura anterior é sabido que as mulheres infelizmente eram consideradas costela de Adão, quem mandava era o homem, e ainda tinha o estupro marital e assim por diante. Esse movimento surgiu quando em Recife as advogadas sofreram atitudes preconceituosas. Vejam bem, é uma matéria de 1980, para se candidatar à magistratura, e intensificou-se com declarações de um magistrado de Juiz de Fora de que mulheres jamais fariam parte de um corpo de jurados em seu juízo, gente. É uma coisa a ser pensada. Esse tipo de absurdo não pode continuar, afirma a estudante de direito Branca Moreira Alves, 36 anos, pois as mulheres verdadeiramente capazes têm direito de chegar a todos os níveis. Bom, vou diminuir aqui, depois vocês podem parar, verificar, mas retornando aqui. Então, parei aqui. O que ocorreu em 1988 foi uma vitória do movimento feminista que se reorganizou nos anos de 1970, sobretudo a partir da decretação pela ONU da Década Internacional da Mulher. O movimento feminista Anistia, vou abrir aqui outra aba, vou dar zoom. Bom, deixo para vocês lerem esse documento. Pode ser até uma matéria jornalística, mas eu considero um documento histórico, que faz parte da história, faz parte das mulheres em exigirem seus direitos. Vocês vão me perguntar, mas não teve nos Estados Unidos um movimento de mulheres defendendo o status quo de que o marido é o chefe, a mulher é a colaboradora, a mulher deve ficar em casa? Sim,
Tudo bem, estamos falando sobre liberdade individual. Se a mulher quer ser, vamos falar assim, Amélia, se ela quer ficar só em casa cuidando dos filhos, é um direito dela. O que não pode é o Estado, a partir das leis, colocar o gênero feminino abaixo do homem. O que a Constituição de 1988 fez foi igualar homens e mulheres em direitos. E, juntamente com os tratados internacionais, dos quais o Brasil faz parte, direitos econômicos, sociais e culturais. Então, se a mulher quiser ser Amélia, ela vai ser Amélia. Se ela quiser trabalhar fora de casa, é um direito dela. O que não pode é o Estado impor um modo de vida para as mulheres. Estou rolando aqui, parei. Aliás, vou para esta daqui, ó. Vamos ver esse documento. Adequar a largura aqui. Depois vocês podem ler com calma. Eu vou até salvar, transformar em PDF. Retornando. E o retorno das primeiras exiladas pelo regime militar, o país também fortaleceu a mobilização das mulheres. Crescia o número de jornais femininos. Que interessante, hein? Jornais femininos. Deixa eu destacar aqui. Ficou utilizando, sobretudo, no processo de organização da luta pela redemocratização do país e pela ampliação da cidadania, abraçando a igualdade real de direitos entre homens e mulheres. Ao longo da década, o movimento cresceu e diversificou-se, aumentando o número de mulheres nas cadeiras dos partidos políticos, sindicatos e associações sociais. Segundo a advogada Salete Maria da Silva, 2014, doutora em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, UFBA, abre aspas, desde então, os encontros políticos e a criação ou modificação de leis têm sido focos do movimento feminista, com o objetivo a ampliação e segurança de direitos, fecha aspas, definindo uma pauta de atuação do conjunto ao Estado. Exemplo disso foi a criação, em 1985, do Conselho Nacional do Direito da Mulher. Vou abrir mais uma aba. E vocês vão ler com calma. Vou rolar aqui. Tranquilidade. Retornando. Oba. Bom, vale a pena ler. Lei número, não apareceu, Mulheres na Constituinte. Durante as eleições de 1986, por meio da campanha Mulheres e Constituinte, vou abrir. Campanha Mulher e Constituinte. Programa Geral de Campanha aprovado pelo CNDM em 1985. Para dar execução à deliberação do CNDM acerca da campanha nacional pela participação das mulheres na Constituinte, fica definido o seguinte programa de trabalho. 1. Lançamento oficial da campanha nos estados. Inciso 1.
Realização de seminário debates nacionais sobre a mulher e a Constituinte. Para dar substância à campanha, pretendemos realizar seminários, debates em conjunto com os movimentos de mulheres. Nestes seminários, debates, palestras, o CNDM promoverá discussão sobre a situação jurídica da mulher no âmbito das diversas áreas do direito, solicitando o encaminhamento de propostas secretas, será que é concretas? Para mudanças das formas discriminatórias e para elaboração de novas leis que passe a conferir os direitos reivindicados pelas mulheres. 2. Realização de um encontro nacional para aprovação da Carta das Mulheres à Assembleia Nacional Constituinte. Tem essa carta, vou pegar aqui. Bom, não deu para selecionar. É prevista para o final do primeiro semestre de 1986. Campanha Nacional de Assinaturas em favor das reivindicações das mulheres. Nesta etapa da campanha pela participação das mulheres na Constituinte de 1986, o CNDM pretende conduzir uma campanha nacional pela coleta de milhares de assinaturas das mulheres em adesão ao documento resultante do debate nacional promovido durante os seminários. Material de divulgação da campanha, fase 1, cartaz. Lançamento de um cartaz do CNDM invocando a necessidade de participação das mulheres na Constituinte. 2. Livreto. Feitura de um folheto explicativo bem sucinto em linguagem clara, informando sobre o que é a Constituinte, o que é a Constituição, o que nós mulheres queremos garantir a nova Constituição. Aliás, isso é muito importante, deveria ter outros folhetos explicando o que é a Constituinte, o que é a Constituição, o que são os direitos humanos. Fica a ideia, porque estamos precisando no Brasil urgentemente folhetos explicativos. Veja bem, não folhetos de fake news, de notícias falsas, sem embasamento hermenêutico, sem axioma para a interpretação da Constituição, seus princípios, porque pode-se produzir um folheto distorcendo, né, a nossa Constituição. A nossa Constituição ela foi criada pelos desejos dos brasileiros contra a tirania, contra a tortura, contra a coisificação, instrumentalização da mulher e do próprio brasileiro. Se fizermos uma comparação do Código Civil de 2002 com o Código Civil de 1916, foi um avanço o Código Civil de 1916 que garantiu a liberdade dos contratos, garantiu a menor intromissão do Estado, e o Estado garantia apenas o pacta sunt servanda. Os pactos devem ser honrados. Claro que a Constituição de 1988, influenciando aí na criação do Código Civil de 2002, é possível aí ter a verificação do contrato. Um exemplo, a pandemia ocorreu, trouxe aí para inquilinos e proprietários, ou locador e locatário, e se fosse o Código Civil de 1916, os locadores eles despejariam os locatários por estes estarem inadimplentes. Ora, é um acontecimento não previsto, diferentemente da inflação, pode-se ter uma ideia, porém a pandemia foi imprevista e, logicamente, o Conselho Nacional de Justiça
através de uma resolução, informando aos magistrados para verificarem, o próprio Supremo Tribunal Federal, verificarem cada caso concreto. Por exemplo, se é um locador que tem vários imóveis e ele tem uma condição financeira, ele pode aguentar um pouco, não precisa sair despejando os locatários. Se a gente pensar, é a questão do artigo 3º da Constituição e os objetivos. Uma sociedade solidária, humanizada, uma sociedade que se preocupa com cada indivíduo. Bom, eu vou rolar aqui, depois vocês vão ler. Com a tranquilidade. Regiões alcançadas: Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Estados percorridos, estados a percorrer, articulações avançadas. Olha só, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia. Apenas contatos. Vocês aí, pause aí o vídeo. Vou de parágrafo em parágrafo. Esta é forte, hein? Lixo discriminatório. Vou até ler. O documento que segue em anexo é o resultado de estudos, debates, encontros, congressos, onde, ao longo dos últimos anos, debateu-se a situação jurídica da mulher brasileira. São propostas de alteração das leis, propostas de renovação de algumas normas que constituem o lixo discriminatório que pretendemos remover da nossa legislação, em busca da igualdade de direitos já alcançada em tantos países. Isso é forte, hein? Já alcançada em tantos países. Olha o Brasil como atrasado.
Isso aqui que também chamou a atenção, a criação de um serviço especial de atendimento às mulheres. Bom, somente em 2006 as mulheres brasileiras tiveram aí uma proteção através da Lei Maria da Penha. Olha que interessante. E já em 1987, a Assembleia Constituinte, a participação das mulheres, reivindicando os seus direitos civis, políticos, ou melhor, a dignidade do gênero feminino. Modernização do Poder Judiciário, agilizar. Sim, precisamos das mulheres. Infelizmente, pela história, a mulher sempre foi considerada meio cérebro. O que quer dizer meio cérebro? Não pensa muito. Quem pensa bem é o homem, é o gênero masculino. Então, quanta discriminação ao longo de séculos as mulheres sofreram. Várias nomenclaturas pejorativas. Redução das custas judiciais. Interesse coletivo. Parabéns, mulheres. Poder executivo. Previdência social. Isso aqui, com certeza não agradou os empresários. Com base no faturamento das empresas, modificando-se a base do cálculo, de forma a comportar uma justa distribuição de recursos, em que a cota urbana possa suprir a rural, desaparecendo assim as desigualdades que atualmente separam os benefícios do trabalhador urbano do rural. Previdência social. Precisamos das mulheres. Trabalho, reformulação do direito à creche previsto na CLT, consolidação das leis trabalhistas e extensão deste direito aos trabalhadores homens. Aí quando falam que as feministas são contra os homens, tá aqui, pensaram, eu sou do gênero masculino, pensaram em mim, pensaram em todos os homens. Tá aqui, FGTS, centros de formação profissional gratuitos, administrados pelos sindicatos de classe urbanos e rurais. Formação profissional, isso é muito importante. Autonomia da organização sindical, sim. Os empregados, eles necessitam. Ora, tem um documentário, eu acho que é Obsolescência Planetária ou Obsolescência Planejada, onde empresários fizeram um pacto e o pacto tinha como uma cláusula de que aquele que não honrasse o pacto teria que pagar uma multa. E o pacto, o contrato, visava a diminuição da duração da vida útil das lâmpadas. Ora, se é possível fusões, incorporações de empresas, essa liberdade entre os empresários, por que não pode ter sindicato dos trabalhadores? Por que os trabalhadores não podem se unirem?
Não podem se unir? Podem se unir, sim. Autonomia, organização sindical. Então, muito cuidado com aquelas frases de que CLT, organização sindical, faz mal. Isso é um grupo de empresários que querem o enfraquecimento, porque organização sindical, claro, quando há sim o interesse da coletividade dos trabalhadores, porque infelizmente já teve casos de sindicatos lesarem os trabalhadores, mas veja bem, o sindicato é uma construção humana. O sindicato, ele não falha. Quem falha é quem está gerindo, quem está administrando o sindicato. Então não se deve condenar sindicatos. Se fosse assim, quantos empresários que lesaram continuam? Então vão terminar com as empresas? Olha, a empresa não serve porque lesa. Não vamos por aí. Bom, rolando aqui, direito civil. Importante, alteração dos dispositivos do Código Civil Brasileiro que estabelecem relação de poder do homem sobre a mulher no âmbito do casamento, com base na atribuição ao marido da chefia da sociedade conjugal. E acabou, né? O Código Civil de 1916, o homem era o chefe, o homem mandava. A mulher, se ela quisesse trabalhar fora do lar, ela teria que pedir uma autorização expressa do marido. E depois veio, se fosse ocupar cargo público, gênero feminino não necessitaria de ter autorização do marido. Mas vejam que essa carta ela foi muito bem elaborada pelos feministas. Garantia de que todos têm o direito de construir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade. Bom, não sei aqui se todos têm o direito de construir família e contrair casamento em condições, se todos, pelo olhar atual, se todos se enquadra LGBT+. Tem outras letras, mas para simplificar, eu acho que o LGBT+ engloba tudo. LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. E o mais, o que vem a mais. Supressão do novo texto constitucional da expressão que qualifica a família como constituída exclusivamente pelo casamento. Olha que avanço. As mulheres, as feministas, já estavam aí com um olhar para o futuro. Supressão no novo texto constitucional da expressão que qualifica a família como constituída exclusivamente pelo casamento. Ora, não é um anel, não são alianças, não é um papel, documento que vai identificar aí família, porque família é o laço emocional, é o gostar. Quantas famílias casadas aí no religioso ou no civil que se separam antes da lei do divórcio, ficavam ali e a sociedade cobrava para manter aquela aparência. Então o que importa é o quê? O que importa é o sentimento pela outra pessoa. Reconhecimento legal dos efeitos civis do concubinato para que seja admitida a comunhão dos bens adquiridos durante a união e para a garantia dos direitos aos alimentos provisionais. Porque tinha aquela história, né? O filho fora do casamento não tem direito nenhum. Ora, se o macho teve filho, também tem que ser macho para garantir aí os alimentos para o filho, né? O filho nasceu, não tem culpa. Foi ali o homem, teve uma relação sexual, aliás, fora do casamento. Mas a mulher
amante também, bom, ok, os dois aí, faltou a fidelidade por parte do marido, mas não é a criança que tem que pagar, quer dizer, tem que sofrer sem os alimentos. Alteração da lei do divórcio para possibilitar seu pedido livre das condições impostas pela norma vigente. Titulação para concubina na distribuição dos lotes a ser efetuada pela reforma agrária. Distribuição dos títulos de propriedade na execução da reforma agrária. Quer dizer, reforma agrária no Brasil nunca teve, né? Eficientemente não. De tal maneira que sejam concedidos nominalmente ao marido e à mulher, não importando seu estado conjugal. Reconhecimento da mulher chefe de família, viúvas, separadas, mães solteiras, no processo de seleção dos beneficiários da reforma agrária, a participação da mulher. E vem o direito do trabalho, princípio da isonomia salarial, trabalho igual para salário atual. Se é trabalho igual, salário igual, não há discriminação, porque o homem deve ganhar mais na mesma função. Direito à formação profissional e técnica para eliminação da discriminação baseada em sexo, quanto ao acesso aos cursos profissionalizantes. Porque a mulher, a formação profissional, vamos falar assim, da mulher era ser dona de casa. Olha, você tinha cursos, esses cursos visavam ali a profissionalizar a mulher para que ela fosse dona de casa, soubesse preparar os alimentos, e fora do lar docilar a mulher não tinha nenhuma condição. Depois, com o tempo, datilógrafa e assim por diante, e atualmente nós temos mulheres dirigindo caminhões, ônibus, tratores. Tinha até uma piadinha, automóvel de mulher é fogão com rodinha. Quer dizer, vocês percebem aí o quanto as mulheres sofreram. Criação de efetivos mecanismos de punição para as empresas que, de alguma forma, exercem controle sobre a existência de gravidez de trabalhadora, quer no momento da admissão, quer no decurso do contrato de trabalho. Então, criação de punição para as empresas que, de alguma forma, exerçam controle sobre a existência de gravidez da trabalhadora, quer no momento da admissão, quer no decurso do contrato de trabalho. Bom, abri uma aba aqui, a Lei número 929, de 13 de abril de 1985, proíbe a existência de atestado de gravidez, a esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho e das outras providências. O artigo 1º é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, neste caso, a hipótese de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso 33 do artigo 7º da Constituição. O artigo 2º constitui crimes as seguintes práticas discriminatórias. Inciso 1. A exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. Vocês notaram a importância da participação das mulheres? Sim. Se não fossem as mulheres, se não fossem as feministas, possivelmente a Lei número 9.029, de 13 de abril de 1985, não existiria. Inclusão como causa para rescisão
indireta do contrato de trabalho dos atos que importem discriminação por motivo de sexo. Continuando, a educação gratuita para os menores em horários integral, desde o material até a terceira série do segundo grau. Garantia constitucional do ensino com base na igualdade entre os sexos através da determinação dos currículos escolares. Garantia do direito ao ensino para os adultos necessitados como atribuição do Estado. Vejam bem, gente, isso é para mostrar que feminista, elas, conforme é produzido através de notícias falsas, fake news, elas não querem destruir o Brasil, elas querem sim, queriam e querem ajudar o Brasil. Reforma agrária. Bom, deixa eu pular aqui, depois vocês vão ler. Habitação. Reforma urbanas e de forma a compatibilizar as edificações e construções para fins residenciais e comerciais com uma concepção de respeito às necessidades básicas do ser humano. O que vem a ser uma necessidade básica? Ora, mínimo existencial, necessidade básica, isso depende das condições de cada local. Então, por exemplo, se há uma localidade onde tenha um poço a 2 km, todos ali vão ter que pegar, todos devem transitar 2 km para pegar. Agora, numa área urbana que tenha canalização, por que uma região vai ter canalização dentro de um município e a outra não? Porque só uma região que tenha canalização, água potável, ela sempre tem melhoria no abastecimento, encontro outra região, zona, né? Zona leste, zona oeste, não tem. Então, se tem ali a necessidade básica. Se há fornecimento do serviço público, deve ser igual para todos. Infelizmente, o que ocorre em bairros assim considerados nobres, classe média alta, falta água, mas já retorna logo o reabastecimento, enquanto áreas de classes sociais, vamos falar assim, D, E, ou a classe média, não a classe média alta, faltar água, a concessionária ali demora muito tempo. Então, quer dizer, existe uma própria discriminação por parte das concessionárias de serviços públicos, só que elas não são culpadas, as prefeituras que são culpadas por isso, porque elas deveriam, o quê? O Estado em si, vamos falar assim, punir as concessionárias de serviços públicos de fazer essas diferenciações. Agora, é claro, existe a politicagem por trás disso. Muitos, principalmente em eleições, muitos candidatos prometem melhorias, porque a verdade é o seguinte: a verdade é miséria e pobreza dão votos. Esta é a verdade. Não quero com isto dizer que o Estado Social não deva existir, conforme alguns grupos assim se manifestam. Eles usam a corrupção para terminar com o Estado Social. Ora, vamos analisar a pandemia. Décadas de corrupções no Sistema Único de Saúde, toda a sua estrutura. Por isso deveria acabar o Sistema Único de Saúde? Imaginem durante a pandemia sem o SUS, sem o Sistema Único de Saúde. Questões de vacinações, logística.
Então não é a instituição que deve terminar. Deve sim expulsar, no linguajar do direito administrativo, demitir aqueles que ocupam cargos públicos e cometem crimes contra a administração pública, exemplo, peculato, a improbidade administrativa e assim vai por diante. Então a instituição, ela deve permanecer. Existe uma falácia, uma construção para acabar com o Estado social. Ecologia, nossa, já estavam pensando em ecologia. Garantias constitucionais da defesa do meio ambiente, criação de efetivos mecanismos de controle e fiscalização sobre as empresas públicas e privadas para que não sejam cometidas agressões ecológicas que ameaçam a integridade física das pessoas e da natureza. Olha que interessante isso aqui. Eu estou aqui na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 58. Aliás, 73. Tocou aqui o celular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Claro que tem sobre o meio ambiente. Está aqui, ó, artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O artigo 23, inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 8. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico. Quer dizer, parabéns mulheres, parabéns feministas. Pensar aí no meio ambiente. Comunicação e cultura. Garantia constitucional da liberdade de pensamento e expressão. Vejam bem, as feministas participaram da Assembleia Legislativa de 1987 e defenderam a liberdade de pensamento e expressão, da liberdade de publicação de livros, jornais, periódicos, de divulgação pelos meios de comunicação, sem preconceito de raça, de classe, de religião e de sexo. Agora, se vocês perguntaram assim, então defender a liberdade de expressão, pode aí então um nazista publicar um livro falando que não existiu o Holocausto? Ora, jamais uma feminista fará isso. Jamais. Veja bem, eu não estou defendendo, estou falando de fatos. Jamais uma feminista ela vai defender pelo direito de liberdade de pensamento e expressão que nazistas tenham a liberdade de expressar suas ideias, porque é perigoso. Outra, feminista é contra fake news, é a favor da verdade, que seja ali o debate rico com fatos e não com achismos, não com invenções. Reivindicações específicas, remoção do lixo discriminatório contra as mulheres, estabilidade. Bom, vou parar aqui, vocês vão ler, dá uma pausa aí.
Bom, tem um cachorro aqui, mas tudo bem. Não vou parar a gravação. Aliás, eu vou ter que ler isso aqui. Aposentadoria para a mulher que trabalha no próprio lar, mediante a prévia contribuição previdenciária optativa. É claro, porque, vejam bem, tá lá a mulher, a Amélia, vamos falar assim, a doméstica, ela está trabalhando, ela está ajudando sim o marido a ganhar dinheiro. Mas como assim? O marido que trabalha é o marido que sai, estou falando antes de 1988. É o marido que sai para trabalhar, quem leva dinheiro para casa é o marido, tá o quê? Mas o marido paga a empregada? Não. É o marido que paga a faxineira? Não. É o marido que cuidou da mulher? Cuidou dos filhos? Não, é a mulher que amamentou, deu ali. Agora, se vocês lançarem um olhar sobre o marido que colocou dentro do lar faxineira, faxineira, quer dizer, colocou empregados ali, a mulher não fez nada. Tem isto? Tem. O homem que tem condição, ele vai bancar tudo, e a mulher, muitas vezes, só vai fazer compras. É uma realidade. É uma realidade. Tem atualmente? Tem. A mulher nada faz, fica comprando. Vejam bem, não é discriminação, é um fato. E eu penso o seguinte: se o homem quiser que a mulher não trabalhe e ela não quer trabalhar, é um direito. Se existe mulher que não quer que o homem trabalhe e fique à disposição dela, estou falando até no casamento, problema do casal. Problema do casal, problema do casal. Existe, infelizmente, aquela... Marx, não estou defendendo o marxismo, não estou defendendo Karl Marx, mas tem assim, olha, o cara era vagabundo, não trabalhava, a mulher que trabalhava, problema dele e da mulher dele. Século XXI, se tem uma mulher com 70 anos quer namorar um garotão de 20 e bancar tudo para ele, porque ela sente que esse garotão gosta dela, o problema é dela. Vamos parar com hipocrisia. Liberdade de cada um. Tá lá a mulher com 70 anos, ela é empresária, não deve nada a ninguém, nem à sociedade, nem qualquer ideologia machista. Ela pode ali fazer o que quiser com a grana dela. Ela pode ter o parceiro que ela quiser, independentemente da idade. Se achou um garotão de 20 anos e começou a menosprezá-la, com certeza ela vai dar um tchau para esse jovem. Agora, se está tudo bem entre o casal, ela vai continuar. Então vamos parar com hipocrisia. Bom, está aqui regulamentação. Para aqui um pouco para vocês lerem. Vou continuar. Deixa eu subir aqui. Direito da reprodução, criação de mecanismos efetivos da fiscalização à propaganda de massa sobre o uso de remédio, automedicação, notadamente aos que se aplicam à anticoncepção. Quer dizer, direito de reprodução. Por que isso? Pode aí? Sim. O próprio capitalismo, ele fazia com que promova aí
propaganda, publicidade de massa sobre o uso de remédio. Propaganda aqui, sim, geralmente é propaganda, tem a ver com o Estado. Publicidade não é Estado, é civil. Então, fiscalização é propaganda de massa. Propaganda de massa, propaganda é através do Estado, então pode ser sim uma política de Estado para o uso de remédio, automedicação. Então pode ser propaganda do Estado para uso de remédio. O Estado vem e diz, olha, deve ter aí menos filhos, porque a economia não vai aguentar. Outra coisa também, isso é o Estado, vamos imaginar que é o Estado, através dos gestores públicos, principalmente do chefe do executivo, vem em campanha nacional. Bom, a economia está uma droga, vamos dizer que esta voz seja de um chefe do executivo. Brasileiros, meu povo, a economia está uma droga e todos devem colaborar. Vocês, mulheres, mães, trabalhadoras, vamos ajudar o Estado, vamos ajudar a sociedade. E pensem também nos futuros filhos. Se a economia está mal, você vai ter filho, consequentemente vai faltar comida. Então vamos tomar remédios anticoncepcionais, ou então DIU, qualquer método anticoncepcional, não um aborto jamais, para que vocês contribuem para o crescimento do Brasil, para a melhoria. Bom, fechou aí o discurso do chefe do executivo. Agora vamos observar. Está lá os agentes, principalmente políticos, gastando tudo, onerando os cofres públicos. Tá, as mulheres desses agentes políticos, tendo filhos, 10, 20, cartão corporativo, viagens a negócios, só que é apenas o quê? Visitas. Leva ali uma comitiva que não tem nada a ver e está gastando dinheiro. Então, povo consciente é povo vigilante, é povo não enganado. Bom, garantias constitucionais de que o Estado prestará assistência integral à saúde da mulher nas diferentes fases de sua vida. Bom, prestará assistência integral à saúde da mulher. Vejam bem, houve uma discussão sobre distribuição agora deu um branco. Distribuição de absorvente íntimo para a mulher. Então vejam bem, ou então a primeira menstruação ali numa adolescente. Então as feministas já pensaram assistência integral à saúde da mulher. Talvez já tenham pensado nisso, distribuição de absorvente. Mas aqui, assistência integral à saúde da mulher tem a ver com a distribuição de absorvente. Aí vão dizer, mas o Estado não tem dinheiro para isso? Claro que tem. O Banco Mundial, em 2016 e anos posteriores, divulgou um relatório falando que na esfera federal há gastos excessivos com folha de pessoal. O Banco Mundial fez uma comparação com a quantidade de agentes na esfera federal, que são no Brasil são menores. A quantidade de agentes na esfera federal no Brasil é menor que em outros países. Porém, os salários aqui no Brasil desses agentes são maiores do que em outros países e acabam onerando os cofres públicos. Então o Banco Mundial recomendou o quê? Recomendou aí
O outro exemplo do Banco Mundial no relatório é o disparate entre folha de pagamento entre trabalhadores da iniciativa privada e trabalhadores de setor de cargos públicos, uma diferença. Isso acaba o quê? Desestimulando a própria economia, acaba sobrecarregando o Estado. Bom, continuando, criação de mecanismos de punição para entidades públicas ou privadas que de alguma forma pratiquem serviços de contracepção lesivos à saúde da mulher. Garantia constitucional para que não seja permitida qualquer atividade que vise impor controle de natalidade no âmbito público e privado. Isso é muito importante. Bom, terminado aqui, retornando para aqui, vou deixar vocês lerem para aqui, ó. É importante deixar essas páginas registradas em vídeo no YouTube, e se por algum motivo o YouTube acabar, vamos dizer assim, eu salvo na nuvem e depois coloco em outra plataforma. Vamos ver o que tem aqui, ó. Deixa eu fechar. Percorrer todo o país. Oba, tem mais uma imagem aqui. Informativo do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Mulheres debatem a Constituinte de todo o Brasil. Vou aumentar aqui. A campanha Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Lançada em Brasília no dia 6 de novembro de 1985. Está nas ruas. Em 11 estados, com apoio dos movimentos de mulheres e dos conselhos estaduais e municipais, atos públicos, debates e seminários formalizaram o lançamento desta campanha, que é uma das prioridades dos trabalhos do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Bom, vamos dizer que existisse algum movimento social no Brasil, liberdade de expressão, reivindicando o direito da mulher ser Amélia. Quer dizer, a mulher deve ficar em casa, apenas cuidar dos filhos, e tem as justificativas. Por exemplo, se a mulher trabalha fora do lar, como homem, ela vai manter numa creche. Não que numa creche não tenha educação, porém, existem os valores dos pais, os valores trazidos dos ascendentes. Por exemplo, um casal islâmico aqui no Brasil tem a cultura do Brasil, seus valores culturais, e esse casal precisa trabalhar, tanto o homem quanto a mulher, fora do lar, vai deixar numa creche, e essa creche vai ensinar os valores culturais do Brasil. Podem aí, no caso, mulheres islâmicas reivindicarem creches compatíveis com a cultura islâmica. Aliás, isso é uma visão até libertária, né? Uma visão de que quanto mais liberal uma sociedade, melhor o convívio, a aceitação das diferenças. Aceitar quer dizer, pode ter aí, não ser intolerante, pode divergir, mas não ser intolerante em relação às outras culturas. Então vamos dizer que no Brasil, mulheres brasileiras reivindicam o direito das mulheres serem Amélias, e o Estado aí deve criar mecanismos que impeçam
as mulheres de trabalharem fora do lar. Vamos dizer, governo federal lança, aliás, poder executivo com poder legislativo, aí o poder legislativo cria leis obrigando as mulheres a trabalharem só em casa, mesmo que seja em home office, para cuidar dos filhos, ao bem-estar. Ora, isso é uma intromissão exagerada do Estado na liberdade individual do gênero feminino. O Estado, ele não pode decidir se a mulher, aliás, não pode impor, a mulher deve ficar em casa, a mulher só deve trabalhar em casa, não pode trabalhar, o que acontecia antes de 1988. Até eu citei o Código Civil de 1916, onde o homem tinha que pedir autorização expressa. Aliás, desculpem, a mulher tinha que pedir autorização expressa do marido para ela trabalhar fora do lar docilar. Então vejam bem, existia uma ideologia, essa ideologia machista, esta ideologia de controle do gênero masculino sobre o gênero feminino. E através dessa ideologia o Estado, porque o Estado é o mito, quem vai dar forma ao Estado, quem vai dar vida às leis são os seres humanos, através do poder legislativo, através do poder executivo. Então, quer dizer, ideologia é uma forma de pensar, seja política, religiosa, filosófica. E se essa ideologia ela entra no núcleo do Estado, através do principalmente poder legislativo, pode impor um modo de vida para os cidadãos. Vejam bem, mulher não era nem cidadã antes de 1930 porque ela não votava. Olha só o absurdo. Mulher antes de 1930 não era considerada cidadã porque não tinha o poder de voto. Somente no governo Getúlio Vargas a mulher pôde votar, então ela foi considerada cidadã por poder votar. Então o Estado ele não deve aí dizer quem pode votar, quem não pode votar, se a mulher deve ficar em casa ou não. Não. É a mulher, através da sua autonomia da vontade, sua autopossessão, que vai dizer ali se ela quer trabalhar ou não. O que não pode é instrumentalizar o Estado para impor modos de vida. Rolando aqui. Vocês vão dar pausa, vão pausar. Tá aqui, ó. Mulheres não querem privilégio, querem direitos. Você fala muito que as mulheres querem privilégios. E é isso, retornando e redefinindo, tá aqui. Que imagem bonita, hein? Pause aí, por favor. Ok, texto integral. PDF. Carta das Mulheres. Aos Constituintes de 1987, Assembleia Nacional Constituinte, Congresso Nacional, Brasília, Distrito Federal. Vou ter que diminuir aqui.
que fique registrado aqui no vídeo. É só vocês darem pausa aí. Pausar. Princípios gerais, reivindicações específicas, retornando. Abriu um link. Bom, não sei se vocês estão notando aqui, do jeito que está uma onda de conservadorismo, isso daqui é uma indecência, né? Mas vamos lá. Vocês vão ler. Só pausar. Link aqui, vamos ver. Será que ainda tem? Olha, arquivo em cartaz. Retornando. Lobby do batom. 87. Retornando.
mais outra aqui, luta das mulheres, que é isso? Boxe feminino, é isso aí, não? Esse aí não serve. Muito bem produzido. Quer dizer, participação das feministas, creche no local de trabalho. Só vocês pausarem aí. Mulheres rurais. Olha lá, sindicato, trabalhadores rurais, pastoral, fechando. Vou aqui, pronto. Vou usar alguns recursos aqui. Essa parte é bem interessante. Destacar aqui. É o que os juristas chamam de isonomia, ou seja, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Porque é muito importante. Para melhor compreender o princípio da isonomia, cabe ressaltar que a igualdade precisa se dar em dois campos: a igualdade formal, aquela que garante tratamento idêntico a todos perante a lei, e a igualdade material, que defende a ideia de que os indivíduos são diferentes e que essas particularidades precisam ser consideradas na busca por uma real equidade. É função do Estado, portanto, promover o combate às desigualdades, determinando políticas que atendem para as especificidades de diferentes grupos sociais. A luta pela igualdade de gênero reconhece a diferença entre homens e mulheres e que essas particularidades devem ser levadas em consideração a fim de garantir que, independentemente do sexo, todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades para se defender. Eu posso pegar isso aqui como exemplo. Vamos ver se dá para botar outra cor. Deu. Mesmas oportunidades para se desenvolver. Claro, não faz parte do documento, talvez da época. Agora vamos ver o caso dos LGBT+. Para eles se desenvolverem, tanto os direitos civis e políticos, tem que ter o quê? A dignidade presente. Muito se discute sobre casais LGBT+, abraçados nas vias públicas, demonstrando afeto. Ora, os conservadores, não estou fazendo nenhum ataque, eles, para justificarem a não demonstração de afeto nas ruas, muitos falam que até os heterossexuais não devem demonstrar o afeto. Quer dizer, nada de um casal heterossexual se beijando na rua, porque isso pode influenciar as crianças. Quer dizer, uma justificativa. E colocam a pedofilia, que isso daria incentivando a pedofilia. Não precisa um beijo, porque nós temos aí homens de gravatas em igrejas que cometeram pedofilia. Nós temos pessoas
que não vou citar, mas já dá para entender, que dão a hóstia ali, cometeram pedofilia, ou que comeram a hóstia, cometeram pedofilia. Então, um beijo, um afeto ali na rua, isso não vai desencadear nenhum tipo de pedofilia. Vou parar aqui para vocês lerem. É só vocês pausarem. Tem a sugestão de leitura, as notas. E é isso. O Lobby das Meninas.